Olá, chicos e chicas, estudiantes, sejam bem-vindos a nossa primeira classe de da língua espanhola. Vamos a estudar? Olá, galerinha, estamos iniciando esse processo, como eu posso chamar, assim dizendo que nós estamos começando a construção aqui de um conhecimento. E eu pergunto a você, estudante aí do outro lado da telinha, você já estudou espanhol? Já conhece a língua espanhola? Então, galerinha, a nossa primeira aula da primeira série do ensino médio, sei que vocês, ou muitos de vocês, não tiveram contato ainda com a língua espanhola, mas estamos aqui para isso. E de onde começamos na língua espanhola, professor? Começamos pelo começo. E onde é o começo? É na origem e evolução. Para nós estudarmos espanhol, temos que entender o contexto, temos que entender a importância, a sua origem, como evoluiu essa língua hoje, que é uma das mais importantes do mundo, uma das mais faladas, uma das mais usadas na comunicação. Então, temos que entender o percurso e o contexto. Vamos lá, slide na tela. Então, galerinha, aí tem uma trilha, né, um caminho aí que eu ilustrei para vocês. E nós temos aí alguns marcos históricos que são de grande relevância aí para nós entendermos o contexto da língua espanhola. Nós começamos ali por volta do século III a.C., quando nós ali tínhamos vários povos, né, que habitavam a região da Península Ibérica. A região da Península Ibérica é uma região que fica hoje, se divide entre Espanha e Portugal, fica na Europa. E durante toda a construção dessas nações, desses países, houve disputas territoriais, houve brigas, houve também uma miscigenação e uma mescla de vários idiomas, dialetos, e nós temos que entender um pouco disso para entender como chegamos na atual língua espanhola. Dando continuidade, vamos falar do século IV antes de Cristo, que é a chamada Espanha Romana, ou o período aí que chegaram os romanos na Península Ibérica. Então, os romanos eles tiveram grande contribuição, porque eles começaram a expandir o latim, que é uma das línguas originárias aí, que ela originou vários idiomas, entre eles também o nosso português. Então, a língua espanhola, o português, o italiano, são de origem aí do latim, o latim vulgar. Então, a invasão do Império, da construção do Império Romano aí na Península Ibérica, ele teve essa contribuição porque ele expandiu e trouxe o latim e misturou ali com os idiomas ou os dialetos que já eram falados naquela região. Então, esse período, né, ele durou 400 anos de ocupação romana, né? E aí que se originou o latim vulgar. Dando continuidade, após esse período aí de 400 anos, o Império Romano ele foi perdendo a força dentro da Península Ibérica, e aí chegou um povo aí conhecido como os visigodos. E os visigodos, né, já invadindo aí esse Império Romano que estava em queda, que estava em crise econômica, eles permaneceram ali durante muitos anos, e aí o mapa mostra para vocês como esses povos eles expandiram, né? Então, podemos ver que eles chegaram no centro da Península Ibérica e foram aí, né, ganhando ali expansão ali também pelo norte, pelo sul e pelos outros locais. Porém, a contribuição linguística dos visigodos ela não é tão percebida porque, na verdade, eles se utilizaram do latim, que ali já era falado, e eles incorporaram apenas mais algumas palavras. Então, podemos dizer assim que eles não impuseram nenhum tipo de língua dentro daquela nação já existente. E aí o Império, né, quando começou a queda do Império Romano, chegou os visigodos, como já havia dito, eles ficaram ali durante cerca de 300 anos. Vamos dar continuidade. E aí nós temos, galerinha, uma das invasões aí que ela é considerada uma das mais importantes para a construção da língua espanhola do que ela é hoje, que é a invasão dos muçulmanos, a língua árabe. Então, nesse período aí,
os muçulmanos, eles invadiram o que era a atual Península Ibérica, habitada ali pelos visigodos, expulsaram os visigodos, expulsaram os romanos que ainda tinham por ali, e as pequenas províncias, temos as províncias ali de Castilha, Aragão, e outras províncias que elas foram invadidas pelos muçulmanos, que sim, esses sim, impuseram a língua árabe como dominante. Então, a língua árabe ela tem uma grande influência dentro da língua espanhola porque ela incorporou muitas palavras que se misturaram ao latim vulgar, que era falado ali naquele contexto, e também aos visigodos, que também trouxeram suas palavras, e ele começou ali uma grande mescla para formar aquilo que hoje é o espanhol, bem parecido, mas ainda não é o espanhol. Vamos continuar aqui, galerinha. Fica comigo aqui na tela. Então aí a influência árabe, ela incorporou cerca de 4.000 palavras aí à língua espanhola, né, ao que ela é conhecida hoje, e ela teve grande relevância porque a ocupação dos muçulmanos durou muito tempo, tá, galera? Durou aí por volta de 700 a 800 anos aí a permanência dos muçulmanos dentro da Península Ibérica, né? E isso só foi acabar, galera. E aí nós vamos ver aqui, né? Só foi acabar quando as províncias, né, que ainda tinham uma pequena resistência, se uniram no movimento chamado do movimento cristão. E é por isso que começa a famosa reforma, né? Ali os cristãos, eles se uniram contra os árabes. Então ali foi uma briga religiosa, né? Cristianismo versus o islamismo, que era a religião predominante na Península Ibérica nesse período. Então aí os cristãos, eles começaram a expulsar os muçulmanos do seu domínio, como podemos perceber no mapa. Então o mapa ilustra aí, essas setas em vermelhas, ela indica, galera, justamente o domínio aí, a expansão, né, a resistência dos cristãos que foram recuperando, na verdade, aquilo que já era deles e foram tirando os muçulmanos dos seus domínios. Quando eles conseguiram fazer isso, galerinha, aí nós chegamos aí já em meados do século XV, ficaram duas grandes províncias, né? Castilha e Aragão. Ou seja, Castilha e Aragão não eram tão grandes províncias, elas foram dominando ali as outras províncias ao redor, e quando elas terminaram de expulsar os muçulmanos dos seus domínios, ficaram essas duas províncias. Então, ao invés de guerrear entre si para ver quem dominava quem, o que aconteceu? A reina de Castilha se casou com o rei de Aragão, ou seja, rainha e rei de províncias distintas se uniram, unificaram seus reinos e se tornou Castilha. E aí Castilha, ela tinha o castelhano como idioma oficial. Castelhano é um nome que certamente vocês já ouviram falar. Muitos pensam até que castelhano é outro idioma parecido com o espanhol, mas não é o espanhol, o que na verdade é um mito, porque o castelhano, na verdade, é apenas o nome originário do espanhol. Castelhano e espanhol são a mesma coisa. Ah, professor, mas o espanhol que é falado lá no Peru é muito diferente do espanhol que é falado na Bolívia, que é falado na Venezuela. Galera, isso se deve àquilo que chamamos de variação linguística. Variação linguística que também está presente na nossa língua portuguesa. Não poderia ocorrer diferente da língua espanhola. São 21 países que têm o espanhol como idioma oficial. Então, essa variação linguística ela está presente. Cada povo tem as suas marcas orais, tem a sua maneira de falar. Isso não é falar castelhano ou espanhol diferente. Isso é um idioma único, o espanhol, que tem suas enormes variantes. Então, o castelhano é um nome antigo da língua espanhola. Continuamos aqui, galera. E aí, nós não podemos deixar de falar, porque até então nós estávamos falando da Europa. Espanhol, que é falado na Europa. E aí, quando começou o período das grandes navegações no século XVI, né, quando os espanhóis, junto com os portugueses, que eram grandes superpotências da época, resolveram sair em suas caravelas, em suas embarcações, para descobrir novas terras, ou conquistá-las, como é melhor dizer, né? Então,
Quando chegaram aqui no continente americano, vocês já devem ter estudado em algum momento, os astecas, os maias e os incas, né, eram os povos originários que habitavam essa região. Aqui mais precisamente na América do Sul, o povo originário eram os incas. Os incas eram as pessoas que dominavam essa região, que tinham a sua organização social, que já moravam aqui, já habitavam. E os espanhóis expulsaram, né, esses incas, destruíram seu império e passaram a impor a língua espanhola como língua oficial. E os incas, eles foram se disseminando ali, expulsos de sua terra, eles foram parar ali por perto das Cordilheiras dos Andes. Então, nesse período aí chamado de colonização, esses povos também tiveram grande importância dentro da língua espanhola, porque as suas palavras, né, o quechua, que era a língua originária dos incas, também ajudou na construção do espanhol, que é falado aqui na América do Sul. E aí mostrando a região aí que habitavam as civilizações pré-colombinas, que também são chamadas aí os astecas, os maias e os incas. Nós temos aí os períodos, né? O mapa mostra aí vários, podemos perceber, geralmente no início do século XV, né? A partir do ano 1500 e se expandiu aí até 1800 e pouco, aí, ou seja, até o século XIX. Esse mapa mostra aí os fluxos, né, de navegação que os povos da Europa fizeram aqui no continente americano para conquistar essas terras. E aí chegamos ao espanhol atual, galerinha. O espanhol atual, esse que é conhecido hoje, ele na verdade, ele é uma mistura de várias línguas, uma mistura tanto dos povos da Península Ibérica, que conquistaram a Europa antes no período, na Idade Média, né, no início da Idade Moderna, e também é uma mistura com os povos originários que aqui habitavam, os quechuas, os incas, os aimaras, são povos indígenas da América do Sul que também contribuíram para a formação da língua espanhola, aquela que conhecemos hoje. Então é isso, galerinha. Encerramos aqui a nossa primeira videoaula da nossa FGB, da primeira série Língua Espanhola. Eu deixei uma atividade, nós vamos voltar aqui na aula que vem para fazer a correção da mesma. Tchau, tchau. Hasta luego. Questão 1, galerinha. Bora saber ou entender se vocês realmente compreenderam a aula anterior. Para o seguinte pueblo influyó directamente en espanhol com mais de 4.000 palavras. Então, na aula anterior eu falei aí, galera. Teve um povo aí, na verdade, dois povos, eles passaram mais tempo na Península Ibérica. Os romanos passaram bastante tempo e também os árabes. Mas aquele que mais influenciou, né, dentro da língua espanhola foram os árabes. Ah, professor, mas o espanhol é derivado do latim. Mas já estamos dizendo, né, ele é derivado do latim. Ou seja, ele é a base. Se ele é a base, ele é o próprio espanhol. Então, os outros idiomas que vieram após o latim, eles vieram incorporando e trazendo palavras novas. Então, eles vieram agregando, eles não vieram modificando e tirando o latim. Ou seja, o latim não foi retirado. Ele foi o quê? Ele foi mesclado junto com as outras palavras e os outros idiomas que vieram depois. Então, os árabes aí tiveram essa grande relevância aí dentro dos que chegaram depois, tá? O latim é a base. Continuando. Questão de número 2. Como legó el latín a la Península Ibérica? Fue por la invasión fenicia, expansión del Imperio Romano, comercio con los griegos, colonización árabe ou domínio visigodo? Então, galera, o latim, que é a base da língua espanhola, né, não falamos em fenícios, né, falamos sim do Império Romano. E esse Império Romano falava justamente o latim. Começa com os gregos, a gente nem falou disso. A colonização árabe, nós falamos que o árabe, né, ele trouxe
ele foi trazido, né, perdão, pelos muçulmanos e não pelos romanos. E o latim não é falado pelos muçulmanos, o latim é falado pelos romanos. Então, e visigodo já veio depois, né? Então, aqui a nossa resposta correta, a letra B de bola. Questão de número 3. ¿Por qué el matrimonio de Fernando II e Isabel I foi fundamental para a expansão do espanhol? Na aula passada eu não falei o nome do rei nem da rainha, né, galera? Perdão, esqueci esse detalhe. Mas eu falei dessa questão do matrimônio. Falei que eles, né, o rei de um se casou com a rainha do outro para fundir aí os territórios. Então, a resposta, né, já está aqui na letra D, né? Letra D, perdão, letra B de bola. Permitiu que o idioma em espanhol se convirtiera em oficial de reino. Ou seja, se uma mescla se juntou com a outra, né, um país se juntou com o outro, eles se fundiram, se tornou língua oficial. Ninguém falou nem universidade, nesse período aí não tinha nem universidade. A Espanha ainda não era nem oficializada, porque quando se fundiu os reinos, virou o Reino de Castilha. A Espanha, esse nome já veio depois, né? Em inglês, ninguém falou nem inglês aqui. E muito menos, não né, proibiu influência, ao contrário, houve muita influência. E unificou sem afetar a língua local? Não, afetou, né, galera? Então, por isso que a resposta é a letra B, as outras estão erradas, tá? Questão de número 4. Qual foi uma das principais contribuições do povo pré-romano? Ou seja, aqueles que chegaram antes do romano, galerinha. Nós falamos deles antes justamente de chegar aos romanos, porque já tinham povos aqui, por isso que eles eram chamados de pré-romanos. Então, quais são as contribuições? Uso do artículo? Não, né? Ninguém falou em estrutura gramatical. Essa daqui, né? Palavra relacionada à guerra e vestimenta, a gente segura. Termo científico e fisiológico, também não foi ao lado. Estrutura gramatical, né? A gramática, a Real Academia da Língua Espanhola já veio muito tempo depois. Alfabeto latino, ninguém nem falou. A gente falou do latim, mas não falou muito menos da sua estrutura gramatical, né? Por exclusão, a gente não falou muito dessa questão do vocabulário relacionado à vestimenta, mas a gente falou que nesse período havia muitas guerras, né? E todos os territórios eram conquistados através da luta. Então, essa daqui, por exclusão, é a resposta correta. A nossa última questão aqui, questão de número 5. Qual foi um dos efeitos da hispanização donde en América? Na América, quais os efeitos? Então, temos uma relação de causa e consequência aqui. A língua indígena desapareceram completamente? Completamente não, né, galera? Justo ao contrário, as línguas indígenas, apesar que quem desapareceram foram os indígenas, porque muito dos colonizadores europeus mataram os indígenas. Houve um grande genocídio aí de muitos povos indígenas. Mas não que o idioma desapareceu. Ele foi incorporado também à língua espanhola para chegar àquilo que nós conhecemos hoje como língua espanhola. Vamos voltar aqui, né? Que a letra B diz: el espanhol se mesclou. Opa! Mesclou é uma palavra bonita para falar disso, né? Com os idiomas locais, formando variação linguística. Lembra eu falei no início? A gente segura isso daqui, a outra a gente elimina. El espanhol se mantuvo sem câmbio, ou seja, não sofreu alterações. O espanhol nunca sofreu alterações. Claro que sofreu, galera. Por isso que a gente falou que a influência dos povos aí que chegaram, né, na Península Ibérica, aqui na América, influenciou diretamente no espanhol. Então, isso aqui também está errada. A língua espanhola foi substituída por el português. Quer dizer que não existe mais espanhol, galera. Na América todinha aqui se fala português. É verdade isso? Claro que não, né? Senão nós não tínhamos espanhol aqui na América Latina de jeito nenhum. Letra E. O espanhol foi proibido em território indígena? Não, né, galera? Ele foi incorporado, foi mesclado e teve a sua influência, né? Alternativa correta, letra B, né? Então é isso, galerinha. Chegamos ao final aqui de mais uma videoaula. Agradeço a participação de vocês, o empenho nas atividades aí na plataforma. Continue estudando, a língua espanhola é importante dentro do currículo e continuará sendo. Adiós!